Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai, vigiai, diz Jesus, vigiai, pois no dia em que menos esperais, o vosso Senhor há de vir. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor Jesus, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos na quinta-feira da 21ª semana do tempo comum e hoje a igreja celebra a memória de Santo Agostinho, bispo de Hipona, doutor da igreja. Ontem celebramos a sua mãe, Santa Mônica, e a igreja concede esta honra que a celebração de Santo Agostinho seja precedida pela celebração da memória da sua mãe, Santa Mônica. Sem ela, ele não teria sido o santo que é. Muito bem, ouçamos o Santo Evangelho, Mateus capítulo 24, versículos 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para dar-lhes o alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor, ao encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio. Ele porá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. La, 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 la. Meus irmãos e irmãs, estamos no capítulo 24 de Mateus, e as três últimas evangelhos, os 3 últimos dias, Jesus está falando do juízo final e continuará falando até sábado do juízo final. E é por isso também que o evangelho é precedido da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Esta carta, ela foi escrita, é o primeiro escrito do Novo Testamento, e essa carta fala da preparação. O povo esperava que Jesus voltasse logo e desanimou e começou a ficar sozinho, não queria trabalhar mais. Então, quem não quer trabalhar não deve comer. Muito bem, fiquemos atentos.
Olha o que Jesus nos fala na leitura de hoje. E vai até sábado bater nessa tecla. Ficai atentos. Ficai atentos. Insiste Jesus, compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Meus irmãos e irmãs, fiquemos atentos, porque não sabemos quando o Senhor virá. Sabemos sim que ele virá, mas não sabemos quando. Então, fique essa resposta de Jesus para nós. Ninguém sabe sobre o fim do mundo. Não fique juntando palavras de Nossa Senhora, da Bíblia aqui e acolá, para provar que é para já. Não. Não sabemos quando o Senhor voltará. O importante é a gente ficar sempre na expectativa. Não numa expectativa parada, mas numa expectativa ativa, de fato, se preparando. Como? Fazendo bem, amando, perdoando, procurando seguir à frente, levar à frente a missão de Jesus. E Jesus faz essa comparação para nós. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a porta fosse arrombada. Mas não sabe. Então o Senhor virá quando ninguém mesmo espera. Ou melhor, quem está se preparando está esperando a vinda do Senhor. Esses não precisam, mas está esperando a vinda do Senhor. Por isso, quando o Senhor vier, ele não vai ser uma surpresa. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou à frente dos seus para dar-lhe a comida na hora certa? Este empregado que o Senhor, quando voltar, encontrar vigilante, cumprindo a sua função, este Senhor, diz a palavra, que ele receberá a administração de todos os bens do patrão. Quais são os bens que o patrão nos deu, Jesus? A vida eterna, o amor para com o próximo. Todos esses bens são nossos e vamos assumi-los agora de maneira plena quando o Senhor voltar. Mas aqueles que estiverem maltratando, não cumprindo bem a sua missão de pai, de sacerdote, a sua missão profissional, estiver extorquindo as pessoas, estiver atrapalhando a vida das pessoas, a esses Jesus vai cobrar. Então nós estamos no tempo da conversão, da mudança de vida, porque não sabemos quando o Senhor virá. Se a pessoa pensa que o meu Senhor está demorando muito, começar a fazer as coisas erradas, bater nos amigos, nos companheiros, Jesus vai voltar quando ele não espera. Mas se a pessoa está preparando-se a cada dia, então, o dia que o Senhor vier, ele está em paz, esperando-o, e ele vai assumir a administração de todos os bens que o Senhor o concedeu em plenitude, que é a vida em Cristo e a vida plena em Cristo. Que isso será tudo em todos, será tudo em nós. Como tão bem ensinava Santo Agostinho, ame e faça o que quiserdes. Quem ama só pode fazer o bem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.